João capítulo 8 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Nós estamos diante de um texto que, se mal usado, se mal interpretado, serve para deixar a vida cristã laissez-faire. Ou seja, cada um faz o que quiser. Mas não é isso que esse texto está ensinando. Esse texto está nos ensinando do terrível perigo de nós nos julgarmos espiritualmente melhor do que os outros. E Jesus vai tratar dessa matéria. E ele vai usar justamente este incidente para nos ensinar coisas preciosas para trabalhar na minha vida e na sua vida, principalmente num dia como hoje, dia de ceia. F.B. Meyer, ele diz, abre aspas: é uma coisa terrível para um pecador cair na mão de seus companheiros pecadores. A Bíblia fala lá que terrível é você cair na mão de Deus. Mas é melhor você cair na mão de Deus do que você cair na mão dos pecadores. Quando Davi faz um censo e comete um ato de desobediência, Deus vai lá e dá 3 opções para Davi. Está lá, 2 Samuel 24:14. A opção era cair na mão dos inimigos, era passar um tempo de peste, de fome. E tinha outra opção, a terceira opção. E Davi vai responder para Deus no versículo 14 de 2 Samuel 24: eu prefiro cair nas mãos de Deus. Cair nas mãos de Deus. Vamos entender o texto, porque esse texto ele mostra justamente a grande diferença entre a graça e a lei. A graça e a lei. E aqui nós aprendemos a grandeza de Jesus e a sua disposição em perdoar pecadores, como eu e você. Veja que a narrativa começa com um conflito. Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, volta ao templo bem cedo e começam a ensinar ali. E aí as autoridades religiosas, eles pegam uma mulher, que segundo eles foi flagrada em adultério, colocam essa mulher no meio, expondo essa mulher a todo tipo de julgamento e de juízo. Diz o texto aí, veja o que eles fazem. Claramente aí, eles colocaram
a mulher no centro das atenções. Veja aí no versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Expõe aquela situação aos olhos de todos. Eles não estavam preocupados com a mulher, eles não estavam preocupados com o parceiro da mulher, que deveria ser apresentado também, segundo a lei, mas a preocupação deles era condenar Jesus, era criar uma situação, uma circunstância que Jesus ele fosse pego contradizendo a lei, e a partir dali Jesus seria julgado e condenado. Eu quero chamar a sua atenção para isso, irmãos, porque todos nós temos os nossos pecados escondidos, temos as nossas lutas pessoais, mas há uma tendência na nossa vida de expormos os pecados dos outros, achando que os pecados dos outros são maiores do que os nossos próprios pecados. É tanto que quando você peca e você é repreendido, você diz: não, mas tem gente fazendo coisa pior na igreja. Você notou isso? E Freud explica. Freud diz que nós projetamos, né, os nossos defeitos na vida do outro. E Jesus então vai nos dar aqui algumas lições importantíssimas. A primeira que eu vejo aqui são as duas observações que Jesus vai avaliar essa situação, essa circunstância. Aqui está o conflito. Como esse conflito vai ser resolvido? E aqui eu queria chamar a sua atenção para duas coisas. A primeira delas, de acordo com a lei, vamos abrir a Bíblia lá em Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico, capítulo 20, versículo 10. O que diz aí? O que diz? Se um homem adultera com a mulher do seu próximo, será morto o quê? O adúltero e a adúltera. Então, era pena capital, segundo a lei. Segundo a lei. Mas é interessante que, se essa mulher foi flagrada no adultério, cadê o cara que estava com ela? Cadê o Ricardão? Então veja bem, eles não estavam preocupados em cumprir a lei. Não estavam preocupados. Segundo detalhe que é muito importante aqui, se você observar, é a motivação por que eles estavam fazendo aquilo. Veja no versículo 6 de João 8. Isto, diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Eles não estavam preocupados com a mulher, eles não estavam preocupados com a lei, eles estavam motivados pelo ódio à pessoa de Jesus. E meus amados irmãos, quantas vezes nós nos vemos em situações difíceis, em circunstâncias iguais a elas. Às vezes a nossa motivação é prejudicar o outro. E às vezes a gente vem piedosamente no culto de oração e diz: olha, eu vou contar isso aqui, mas não é fofoca não, é para a gente orar por fulano está com problema no casamento, mas vamos orar por isso. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós prejudicamos os outros, nós usamos os defeitos dos outros, os pecados dos outros, para nós dizermos que nós somos o quê? Melhores espiritualmente. Mas é muito interessante porque
Jesus vai fazer uma pergunta no versículo 7, porque Jesus, eu não sei o que ele escrevia, um dedo em terra, porque se você observar lá em Êxodo capítulo 20, Deus escreveu com os próprios dedos que os 10 mandamentos. Não sei se Jesus estava fazendo uma cópia, escrevendo ali os 10 mandamentos para ver se a turma via. Mas veja no texto que Jesus faz uma pergunta: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire o quê? Pedra. Essa frase é usada por todo mundo. Quando Bill Clinton foi flagrado nas suas estagiárias no salão oval lá da Casa Branca, muita gente dizia: quem não tem pecado, o quê? Atire a primeira pedra. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus, ele vai tratar, irmãos, não de relevar, não de dizer que a lei estava errada. O que ele vai tratar aqui é justamente do pecado daqueles homens que estavam querendo usar aquela mulher com a motivação errada, sem nenhum ato de misericórdia, de amor, distorcendo a lei para destruir vidas. Esse é o grande problema do legalismo. E aqui nesse texto, Jesus vai usar, veja lá, Deuteronômio, capítulo 17. É bom a gente entender a lei. A Bíblia responde a própria Bíblia. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7. Por depoimento, versículo 6, de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Versículo 7, lê comigo aí, Deuteronômio 17, 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal. Preste atenção. Para aquela mulher ser apedrejada, teria que ter pelo menos 2 testemunhas que tivesse flagrado ou visto. Não adiantava ficar na porta do motel olhando a hora que entrou e a hora que saiu. Não serve. Tinha que ser testemunha o quê? Ocular. E para que a pena fosse cumprida, a primeira pedra seria jogada por essa testemunha o quê? Ocular. Então quando Jesus diz assim: quem não tem pecado, não é isso? Atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo que se vocês testemunharam isso, quem foi que testemunhou aqui? Quem foi que fez o flagrante? Então que inicie o processo de apedrejamento. Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, essa pergunta de Jesus, é que eles que acusavam a mulher deveriam ser perfeitos em sua conduta sexual. E a grande pergunta que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: quem de vocês que está querendo apedrejar essa mulher não cometeu nenhum pecado sexual? Vocês são perfeitos sexualmente? Lembre-se que lá em Mateus capítulo 5, Jesus, quando explica a lei, ele diz que adulterar não é apenas o quê? Concretizar um ato sexual. Se você olhar com a intenção o quê? Impura. Matar não é somente dar um tiro. Se você tem ódio no seu coração, você já matou essa pessoa. Então o que Jesus Cristo está querendo mostrar para esses homens é o seguinte: vocês querem cumprir a lei? Que cumpra a lei corretamente.
Vocês querem cumprir a lei, mas quem de vocês tem autoridade moral e espiritual para aplicar essa pena? E aí, meus amados irmãos, cada um foi saindo, os mais velhos, do mais velho ao mais novo. E é tão interessante que aqui, para fazer a aplicação e tirar 3 lições para nós aqui nessa manhã, diz que Jesus, versículo 10, vamos ler 10 e 11 aí, o que diz? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também pouco te condeno, vai e não peques mais. 3 lições aqui nesse diálogo dessa mulher com Jesus. Primeiro, todo homem gosta de acusar e julgar os pecadores dos outros, os pecados dos outros. Mesmo sem nenhuma autoridade moral, muitas vezes de vida, nós julgamos os outros. Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5, Jesus diz: não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. Porque com a mesma medida que você julga, você terá também o quê? Julgado. Jesus está nos lembrando aqui que nós colhemos aquilo que nós o quê? Semeamos. Se nós semeamos misericórdia, se nós semeamos graça, nós vamos colher graça e misericórdia. Se nós semeamos injustiça, nós vamos colher injustiça. Lembre-se de uma coisa: só Deus, Ele é o juiz supremo e justo. Quando eu julgo uma pessoa, e julgo muitas vezes a motivação da pessoa, o que se passa no coração da pessoa, eu estou assumindo o lugar de Deus. Veja lá, Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Dá uma olhadinha rápida lá para mim, por favor. Tiago, capítulo 4. Vamos ler juntos? Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, Jesus está nos dando essa lição. Todos foram embora, só ficou você, mulher. Porque nenhum deles aqui é o quê? É juiz. Segunda lição que ele vai nos ensinar aqui, eu acho maravilhosa, é que Jesus Cristo, ele está dizendo que ele veio ao mundo, e vai completar isso depois na segunda parte, com a missão de salvar os pecadores. Ele diz assim: eu vim a este mundo para chamar pecadores ao arrependimento. Então eu e você, diante de Jesus, nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos confiar e descansar inteiramente na graça de Jesus e dizer como Paulo diz lá: se alguém pensa que está de pé, cuidado para que não caia. É a nossa luta. Você observa que Jesus colocou na oração do Pai Nosso, né, 3 necessidades que nós precisamos diariamente, na segunda parte, nas 3 petições: o pão nosso, cada dia,
não nos deixes cair em, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Quando ele diz não nos deixes cair, é que todo dia você vai ser o quê? Tentado. Todo dia, às vezes o dia todo. E nós dependemos inteiramente da graça do Senhor. Não existe ninguém forte, meus amados irmãos, diante do pecado. Não existe. Há um conceito que distingue graça e misericórdia. Graça é receber o que não é merecido. Misericórdia é não receber o que é merecido. Então, graça e misericórdia estão sobre a minha vida, sobre a sua vida, através de Jesus Cristo. A graça veio através dele. E a graça é a resposta de Deus para as nossas necessidades. Se você pecou, Deus está dando uma oportunidade para você nessa manhã, de você confessar os seus pecados, você pedir perdão a Deus, de você confiar inteiramente no sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo aplicar na sua vida a justiça de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Mas a terceira lição que eu vejo aqui nesse texto, que para mim é a principal, é que o perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Jesus diz assim: vai e não peques mais. Jesus não estava perdoando aquela mulher simplesmente por perdoar, mas Jesus estava perdoando aquela mulher e disse: você agora vai começar a vida nova. Vida nova. Você agora vai andar em novidade de vida. Veja que essa mulher, ela chama Jesus de Senhor. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ela sabia que Jesus era o Messias. Ela sabia que em Jesus há perdão para todo pecado. E é tão interessante, porque o homem descobre, Deus cobrirá. O que o homem cobre, Deus o quê? Descobrirá. Só Jesus sabia o que havia acontecido com aquela mulher. Só Jesus, na sua onisciência, na sua onipresença, poderia fazer uma denúncia contra aquela mulher e atirar a primeira pedra. Só Ele. Mas Ele vai dar uma chance agora para essa mulher, uma vida nova. Uma vida nova. Philip Yancey, ele diz: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus é um amor que restaura, que perdoa. Eu li uma frase muito interessante, até copiei aqui. Todo santo que está aqui hoje tem um passado. Sabia? Você quer que a gente levante sua capivara aqui hoje? Todo mundo aqui é crente, mas tem um passado. Mas o que eu acho bonito nessa frase é que ele termina dizendo: todo pecador tem futuro. Porque Cristo se fez maldição em nosso lugar. Jesus perdoou aquela mulher, sabe por quê? Ele estava indo para a cruz. E Ele pagaria no lugar daquela mulher aquele pecado. O castigo que nos traz a paz estava
sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. Nós, irmãos, como pecadores, nós temos futuro por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E a presença do pecado vai nos acompanhar até a morte. Por isso que os puritanos dizem que o dia mais importante da vida do cristão é o dia da sua morte, porque ele se livra de tudo. Se livra de provação, de tentação, de pecado. Ele está pronto para viver na presença de Deus. Todos nós somos como esta mulher. Pela lei, todos nós estamos o quê? Condenados. Mas Jesus foi condenado em nosso lugar, para que através do seu sangue, do seu sacrifício, possamos ter perdão de pecado. Amém? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Você diz, pastor, eu sou crente, então, mas eu estou com uns pecados aí que eu não vou tomar Santa Ceia hoje, não. Não é assim, não. Examine-se, pois, o homem, e o quê? Assim coma. A Santa Ceia nos foi dada. Jesus estabeleceu a Santa Ceia. E para a gente repetir a Santa Ceia. Batismo não, uma vez só. Mas a Santa Ceia é para repetir. Porque a Santa Ceia significa o quê? Uma nova chance. Um novo recomeço. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Olha com graça, olha com misericórdia. O Senhor conhece aqui a vida de todo mundo. O Senhor conhece os pecados de todos que estão aqui. Começar na minha vida. O Senhor sabe as lutas, as omissões, os pensamentos, tudo, Pai. Mas queremos te pedir nesta manhã aquela mesma palavra que o Senhor disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Que o teu Santo Espírito possa nos quebrantar nesta manhã. Que o teu Santo Espírito possa nos consolar, nos animar, para que nós possamos persistir com resiliência, com perseverança a nossa vida cristã, Pai. Ajuda-nos a fugir do mal, da aparência do mal. Dá-nos escapes em situações difíceis. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém, Senhor.